Um número, MVRV 1 por 24. Em todos os ciclos anteriores do Bitcoin, esse nível marcou o limite entre capitulação tardia e acumulação silenciosa. E amanhã, o CPI americano decide qual dos dois lados essa estrutura vai seguir. O MVRV, Market Value to Realized Value, compara o preço de mercado do Bitcoin com o preço médio que cada moeda foi movimentada pela última vez on-chain. Quando o MVRV está em 1,24, o mercado como um todo está apenas 24% acima do seu custo agregado. Isso é o território onde holders históricos pararam de vender e compradores pacientes começaram a acumular. E o NHCI, o Cycle Intelligence, está lendo exatamente isso, certo? 12 semanas consecutivas na fase fundo, score 36.2, tocando a borda inferior da banda de acumulação sem confirmar a transição. Exatamente. 36.2 está no limiar, fundo acumulação, mas uma única tocada não confirma mudança de fase. O modelo exige vários fechamentos diários acima de 38 para validar a transição. A velocidade de 30 dias do NHCI está em apenas 2,4 pontos, o que significa que o ciclo está se movendo devagar demais para chamar de impulso. Então, o mercado está basicamente congelado a 64,60 dólares esperando o CPI de amanhã. Por que o número do CPI tem tanto peso nesse momento específico? Porque a pressão de taxa é o principal driver que manteve o NHCI ancorado no fundo por 12 semanas. Um CPI abaixo do consenso reduz a probabilidade de novo aperto do Fed, abrindo o caminho de menor resistência para o NHCI cruzar o limiar de acumulação. Um CPI acima do consenso faz o oposto. A narrativa de taxa persistente se reforja e a velocidade do ciclo desacelera ainda mais. TAP rápido, Bitcoin a 64.060, dólares 49,3% abaixo do máxima histórica de 126.198, dólares dominância em 56,6%, Fear and Greed em 29, ainda em medo. Open Interest em 62,98 bilhões de dólares, com funding a 0,051%, que é posicionamento neutro, sem alavancagem excessiva acumulada. Esse funding neutro é relevante, sem overhang de longs alavancados. Qualquer movimento positivo pós-CPI não precisa primeiro liquidar posições compradas excessivas antes de se propagar. A estrutura está mais limpa do que estava em ciclos anteriores a esta altura. No lado institucional, os ETFs de Bitcoin Spot registraram a maior entrada diária desde abril de 2026. E isso aconteceu depois de um evento de segurança de alta visibilidade, não antes de uma notícia positiva. O que esse timing diz? Diz que o comportamento do comprador institucional mudou. Eles trataram a queda gerada pelo evento de segurança como janela de entrada, não como sinal de saída. Isso é uma marca comportamental típica da fase fundo produzindo acumulação silenciosa, mas é um marcador qualitativo, não confirmação. E a liquidez em stablecoins? A CryptoQuant reportou uma contração de 4 bilhões de dólares no market cap do USDT. Isso não é um sinal de alerta para o rally que todos estão esperando? E uma faca de dois gumes. A contração de USDT, junto com dados da DeFi Lama, mostrando supply total de stablecoins em 181,99 bilhões de dólares, queda de 0,58% em 7 dias, indica que vendedores estão exaurindo o impulso, o que é precondição necessária para uma base. Mas stablecoin supply caindo também significa menos combustível disponível para um rally, até que novo capital externo entre no sistema. Tem um sinal secundário que merece atenção. A Riot Platforms fechou um contrato de 9 bilhões de dólares com a Anthropic para compute de IA e a Q encerrou todas as operações de mining nos Estados Unidos, depois de uma queda de 50% na receita ano a ano. Isso muda algo no ciclo? Não no ciclo do Bitcoin diretamente, mas é um repricing estrutural do capital de mineração. O Nvidia, com 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA, está competindo diretamente pelos mesmos ativos de compute que os mineradores operam, e quem não consegue escala suficiente está saindo. A governança do Bitcoin também mostrou tensão. A tentativa de fork BIP 110 parou em 2 blocos sem adesão de mineradores, o que é sinal de que a rede rejeitou a mudança, não de que o protocolo está fragilizado. Então, o que vigiar nas próximas 24 a 48 horas depois do CPI bater? Quais são os níveis condicionais que definem o próximo capítulo do ciclo? 3 leituras. Se o Bitcoin fecha acima de 65.500 dólares no diário pós-CPI, é o primeiro candle confirmando o limiar fundo acumulação, necessário, mas não suficiente sozinho. Se o NHCI
sustenta acima de 38 por vários fechamentos consecutivos e o supply de stablecoins recupera acima de 182,5 bilhões de dólares, a transição de fase tem base quantitativa. Se o Bitcoin perde 62 mil dólares e o NHCI retrocede para a faixa de 33 a 35, o fundo se estende e a estrutura de 12 semanas se reinicia sem o gatilho macro que o mercado estava esperando.